Então, vamos lá, pessoal. Essa turma aqui é o 7º C, eu sou a professora Maiara, a nossa escola chama-se Colégio Estadual Desembargador Jorge, e hoje a gente vai realizar uma atividade esticando especialista aqui, para dar sequência a um conteúdo que a gente já tem desenvolvido nas aulas anteriores. Então, vocês já têm no caderno de vocês aí as características do artigo de opinião que nós fizemos nas últimas aulas. Então, para hoje, vocês já receberam aí o texto Violência e Futebol, certo? Que é um artigo de opinião do professor Francisco de Assis Silva de Souza. Então, é um artigo de opinião que traz a opinião do professor Francisco. E vocês já receberam um cartão do especialista, cada um recebeu o seu. Essa atividade, gente, é uma atividade muito importante que vai ajudar vocês, a partir de agora, a compreender melhor os textos que a gente for fazer a leitura. Tanto aqui na escola quanto fora da escola. Então, prestem atenção que é uma técnica bem legal que pode facilitar bastante a sua vida. O nosso objetivo hoje é que você identifique o tema do texto. O tema do texto, gente, não é o título, tá? O tema do texto é o assunto principal que o autor, no caso do professor Francisco, está manifestando a opinião nesse artigo de opinião aí. Então, sobre o que o professor Francisco está dando a opinião dele? Esse é o tema do texto. Então, vocês vão precisar fazer a leitura para descobrir o tema do texto. E outro objetivo que a gente tem para essa atividade é que vocês sejam capazes de inferir o significado de uma palavra através do contexto. O que isso significa? Quando a gente não sabe o significado de alguma palavra, o que a gente faz? Primeiro, a gente pergunta para alguém. Né? Na aula de português, vocês perguntam para mim. Né? Professor, o que significa isso? Às vezes pergunta para o colega. Se você está em casa, às vezes você pergunta para o Google, né? Você chama lá o que significa aquela palavra, e ele já te diz. Mas e quando você não tem acesso a nenhuma pessoa para te responder? Quando você não tem um dicionário, quando você não tem o Google, como é que a gente vai descobrir o significado de uma palavra? Você está lá fazendo a prova Paraná, e aí o texto está lá em língua portuguesa e você não sabe o que significa a palavra. Como é que você vai fazer? Então, a nossa atividade de hoje, o nosso objetivo é que você consiga identificar o significado dessa palavra sem precisar desses recursos, usando o contexto que você leu e usando os conhecimentos que você já tem. Então, o que vocês vão fazer? Nessa primeira parte, vocês farão a leitura do texto. Cada um de vocês recebeu o texto de Violência e Futebol, que é um artigo de opinião. Vocês vão ler esse texto em grupo, cada um lê um parágrafo, ou uma pessoa só lê, ou vocês fazem a leitura silenciosa. E aí, neste cartão do especialista, observe aqui. Hoje, você vai ser especialista em língua portuguesa. Hoje você vai ser o dicionário. Então, você, aqui na palavra-chave, você vai escrever a palavra que você desconhece, que você tem dificuldade. Tem até palavras que a gente sabe o que significa, mas a gente não sabe explicar. Se eu perguntar para você assim, o que significa o que significa? Mas às vezes é difícil de explicar. Então, hoje a gente vai trabalhar uma maneira de ficar fácil identificar o significado das palavras. Então, você vai colocar lá na palavra-chave a palavra que você escolheu. Cada um de vocês, do grupo, tem que escolher uma palavra diferente. Não pode ser a mesma palavra. A gente pode aumentar o vocabulário. Então, cada um vai escolher uma palavra diferente. Certo? Depois, vocês vão vir aqui para esse quadro ao lado. Neste quadro ao lado, vocês vão colocar a frase que essa palavra apareceu. Então, busca lá no texto a frase que a palavra que você escolheu apareceu e coloca nesse quadro aqui. E vai colocar entre aspas, porque você está pegando diretamente do texto, certo?
Me avisado ali, né, gente? Fez um sinalzinho ali, ó, tá esperta, Alana. Então, eu vou repetir. Vocês vão colocar aqui a frase onde a palavra apareceu entre aspas, não esqueçam das aspas, aqueles dois risquinhos, né? Sinal de pontuação que a gente usa quando você vai pegar a fala, uma parte exatamente igual ao texto. Então, coloca lá a frase em que apareceu a palavra e, na sequência, nesse mesmo quadro, você vai colocar o significado que você acha que essa palavra tem. Vamos dar um exemplo. Ó, a palavra consequentemente. Consequentemente, não é uma palavra assim tão difícil. Que palavra a palavra consequentemente lembra? Consequência. O que é uma consequência? Pensamento ruim, um acontecimento, uma coisa ruim? Então, se a gente for pensar assim, ó, consequentemente, lembra a palavra consequência, que significa uma coisa ruim que pode acontecer. Então, consequentemente, teria qual significado? Coisas ruins que podem acontecer. Talvez seja isso. Então, vocês vão fazer esse pensamento aqui, ó, para tentar identificar o significado das palavras. Certo, pessoal? Acabou a atividade? Não acabou. Então, a gente vai primeiro. Palavra-chave, palavra que você escolheu. Segundo, copia a frase em que essa palavra apareceu. Terceiro, identifica o significado. Por isso que vocês estão juntos. Vocês podem conversar sobre essa palavra. Olha, eu acho que significa isso. Eu acho que significa aquilo. Não, mas aqui no texto, ó, diz assim. Então, pode ser que signifique isso. Então, vocês vão conversar juntos para descobrir o significado dessa palavra. Lembrem-se sempre de ler o texto, buscar o texto. Às vezes, lendo o texto, você vai conseguir saber o que essa palavra significa. Certo? Depois que você fizer isso, colocou o significado lá, você vai escrever ali embaixo, ó, qual é o tema desse texto. Então, por último, vocês vão discutir sobre o tema desse texto e colocar aqui, certo? Cada um na sua ficha. Para finalizar essa atividade, nós faremos a exposição oral das palavras que vocês descobriram. Então, cada grupo vai falar para a gente qual palavra selecionou e qual é o significado dessa palavra para que todos nós possamos aumentar o nosso vocabulário. Certo, pessoal? Então, percebam que essa é uma técnica que vai facilitar para você quando você for ler um texto e você ficar sem entender alguma palavra. Quando você não souber o significado de alguma palavra, essa habilidade vai ajudar você a descobrir sozinho o que essa palavra significa. Isso é muito bom, né? Se você está escutando alguém conversar e você entender tudinho que a pessoa falar, é muito legal, né? Isso é muito bom. Às vezes nem está falando com você, mas você está entendendo. Né? Então, é bem importante que vocês desenvolvam essa habilidade. E a outra habilidade que vocês vão desenvolver é identificar o tema do texto. O que é que o texto está trazendo para vocês de assunto principal. Certo, gente? Dúvidas? Como é que eu vou saber se você entendeu essa atividade? Então, eu vou precisar que vocês façam a exposição oral, que vocês me digam com clareza qual foi a palavra que você selecionou, qual foi o significado que você conseguiu entender dessa palavra, e que vocês, o seu grupo, me digam qual foi o tema que vocês identificaram no texto. E aí eu vou conferir, então, os cartões do especialista para verificar se vocês aceitaram, se vocês precisam adaptar o significado ou adaptar o tema do texto. E assim, eu vou conseguir escolher textos cada vez mais difíceis para a gente poder analisar, cada vez mais interessantes, para a gente poder ir aumentando sempre o nosso vocabulário e melhorando, principalmente na compreensão e interpretação de texto, né, pessoal? Para ficar mais fácil. Certo? Dúvidas? Fale agora ou fale depois, também não tem problema.
Vamos começar então, gente. Primeiro, faça uma leitura do texto e escolha uma palavra-chave. Vamos lá. Vocês podem fazer uma leitura silenciosa, cada um lê o seu, ou vocês podem se revezar para fazer a leitura. Veja o que fica melhor para o seu grupo. São quatro palavras diferentes. Não pode. Vai puxando o seu cérebro lá, todas as partes. Primeiro, aqui é só palavra. Aqui é a parte. São palavras diferentes, então vai a mesma. Essa cor.